Bom dia, então. Quem chegou depois, estou vendo que Pedro está por aí. Bom dia. Vamos dar início aos nossos estudos dessa manhã. Então, no domingo passado, nós fizemos um estudo introdutório sobre o Dhammapada para localizar para vocês esse texto, né, no conteúdo histórico, geográfico e filosófico. E a razão para que a gente vá estudar isso, né? Primeiro, porque vai fazer com que a gente desenvolva a nossa ética, que é fator primordial para a nossa prática. Sem ética não há meditação. E dois, para ver os princípios fundamentais do ensinamento do Senhor Buda. Não vai dar para a gente ver isso em detalhes, esses fundamentos, mas, enfim, quem se sentir desassistido pode me procurar, que a gente entra no detalhamento desses pontos essenciais do Dharma. Nós vamos citar aqui, dar algum detalhe, mas não vai dar para a gente fazer um detalhe, né, um ensinamento sobre cada um dos escantos, tá bom? E por que isso é importante? Porque nós somos praticantes, né, do Tantrayana, né, que vem lá do Mahayana. Então, para que nós possamos realmente compreender o que estamos fazendo quando estamos fazendo a meditação das divindades, com as visualizações, com a recitação de mantra, nós precisamos dos fundamentos do ensinamento do Senhor Buda. Senão, a gente vai fazer uma prática do Tantrayana de uma forma completamente equivocada. E aí, como dizia o Lama Trinley, 0 mais 0 é igual a 0. Ele falou isso várias vezes. Então, é preciso que a gente compreenda qual é o fundamento para a gente saber o que a gente está fazendo e, dessa forma, fazer a prática de forma correta. Tá? Então, essas são as justificativas de a gente seguir no texto. Tá? Então, nós estamos falando de ética, né? Mas a ética, né? Por que é tão importante? E eu citei, então, Kali Yuga, que foi uma pergunta que uma pessoa me fez durante essa semana, porque a pessoa ficou interessada no Kali Yuga. E eu fui estudar um pouquinho, né, sobre isso. Né? Se a gente vê os textos dos Puranas, né, o texto dos Puranas tem 7.000 anos. Né? E é impressionante, porque eu fui ler várias passagens, né, e é como se a gente estivesse lendo um jornal do dia de hoje. Em pleno 2023, não tem nada mais atual do que os Puranas, descrevendo o quê? Kali Yuga. Então, na descrição, está lá, né? O que é Kali Yuga? A idade das trevas, do vício, a era de ferro, né? Época, as características dele, né? Para vocês verem que é o jornalzinho de hoje, né? Conflito, discórdia, disputa, decadência, aniquilação da ética, degradação humana, né, nos seus aspectos cultural, social, ambiental e espiritual. Gente, tem melhor descrição do dia de hoje? Esse texto tem 7.000 anos, gente. É uma coisa impressionante. Se vocês pegarem um texto mesmo, isso aqui foi um extratozinho que eu tirei. Ambiental, espiritual, social e cultural. É impressionante isso. Então, olha só a necessidade que a gente tem de praticar a ética, né? Porque essa época que nós vivemos aqui é igual àquela de lá. E é dito, né? A duração dele, né, são 532.000 anos, né? Tem algumas variações em torno disso, mas vamos lá, 500.000 anos. Sabe quantos anos já passaram do Kali Yuga? 5.000. Ou seja, está feia a coisa para o nosso lado. Ainda tem muito tempo de Kali Yuga ainda pela frente, a gente ainda vai renascer muito em Kali Yuga ainda. Mas a gente pode se liberar, né, desse ciclo de sofrimento se praticarmos a ética e, com isso, a acumulação de mérito e praticarmos a sabedoria através da prática da meditação. Nós vamos ver isso numa das historinhas que eu vou trazer hoje para vocês aqui. Tá? Então, esse é o contexto. E aí, vamos sair aqui disso, a tradição indiana, no qual a gente também está inserido, para ver o que diz o ensinamento do Buda. Esse é mais fofinho ainda. O que é dito? A nossa cabeça, tanto como humano ou como animal, foi cortada tantas vezes que o sangue que daí deriva dá para encher
todos os oceanos. Né? É para a gente ficar com medo mesmo. Né? Então, nós, né, desde os tempos sem princípio, viemos sofrendo de uma forma incomensurável. Então, por que a gente fica tão apegada ao samsara, com todas essas características aqui, de conflito, discórdia, disputa, decadência de todos os tipos? A gente tem que começar a perder o interesse nisso, porque não nos vai trazer felicidade. Traz alegrias, né, que são tão impermanentes como as gotas de orvalho, como eu disse na nossa tradição. Tem lá os momentos, né, de alegria, né, de felicidades, mas eles são absolutamente efêmeros. Então, a gente está no samsara, tá bom, a gente tem ali um deleite, né, de um bolo de chocolate e tal, mas a gente sabe que aquilo ali é impermanente. Mas isso tudo, para que são esses ensinamentos? Não é para a gente ficar com medo, né, mas uma incitação para que a gente realmente se aplique na prática da ética. Né? Então, vamos lá para o nosso texto. Né? Então, só porque a única versão que eu tenho impressa, tá, gente, é essa aqui da Palas Atena, tá? Então, eu vou ler para vocês essa daqui, porque a minha versão ainda está no manuscrito, porque eu sou a pessoa do manuscrito, né? Então, a gente já vai ver o texto, então eu vou ler aqui para vocês o que está no Dhammapada, essa edição do Nissim Cohen, né? Que ele vai falar sobre os versos pares, né? Que está escrito aqui que versos gêmeos, mas não é gêmeos, né? São pares, né? Porque né, 1 e 2 estão falando do mesmo assunto, e assim a gente vai ver todas as estrofes desse capítulo, que é esse primeiro capítulo, né? Que é o Yamavaga. Então, o Buda vai dizer lá, né? Os fenômenos mentais têm como precursora a mente. Fundam-se na mente, são feitas da mente. Se um homem fala ou age com a mente corrupta, em consequência, o sofrimento segue como a roda nos passos do boi, que puxa a carroça. Estrofe 2. Os fenômenos mentais têm como precursora a mente. Fundam-se na mente, são feitas da mente. Se o homem fala ou age com a mente pura, em consequência, a felicidade o segue como uma sombra, que não vai embora. Então, esses são as duas estrofes que nós veremos hoje. Então, eu vou ler para vocês a minha tradução, que está em elaboração, como eu disse para vocês. E eu vou explicar depois, tá? Por enquanto, eu só vou ler. Tudo que somos é o resultado do que pensamos. Né? Todos os nossos fenômenos mentais, pensamentos, ideias, emoções, é fundado em nossa mente, é constituído, forjado em nossa mente. A mente é precursora de todos os fenômenos mentais, sejam eles coisas, condições, estados. Os fenômenos mentais têm a mente como chefe, são feitos pela mente. Se o homem fala ou age com pensamento contaminado, impuro, maculado, mal, o sofrimento segue, tal como a roda segue o rastro do pé do boi que puxa a carroça. Todo o mal surge da mente. E aí, só para ter a diferença aqui da estrofe 2, né? Se o homem fala ou age com pensamento puro, a felicidade o segue, tal como a sombra que nunca a abandona. É dele inseparável, não vai embora. Toda a felicidade surge da mente. Então, tem muita coisa aí nessa história. Primeiro é o seguinte: o que acontece com a gente? Ah, peraí, que eu gosto de sempre citar as fontes, tá? Então, as fontes é isso aqui. São as lendas budistas, né, para traduzir. Enfim, uma tradução que foi feita em Harvard, né, em 1921, que faz parte da coleção Harvard Oriental Series, né, uma série que foi feita sobre estudos orientais, e esse aqui é a tradução do texto do Buddhaghosa, tá? Então, só para citar as fontes, vocês sabem que só citando as fontes que a gente segue. Esse capítulo, esse volume que a gente vai ver, são 3 volumes, tá, ao longo desse tempo.
que faz parte dessa coleção, o volume 28, tá? Então, quem quiser esse material também, depois eu posso ir. São três volumes, é bastante coisa. Mas vamos lá, aqui é só um resumo. A função da gente não é terminar e concluir todo o conhecimento disso, é simplesmente um estímulo para vocês seguirem praticando e estudando. Então, vamos lá. O que acontece a gente no estado sansárico, ou seja, dominado pela ignorância, paixões, emoções perturbadoras e karma? Nós estamos identificados com os nossos pensamentos. Tanto que a gente fala, eu tive uma ideia, eu tive um pensamento. Nosso ego cola nele, nossa apreensão egocêntrica, os nossos pensamentos. E se você perguntar para uma pessoa nesse estado, mas o que você estava pensando há 1 hora atrás, ela vai ser incapaz, né, ela não vai conseguir falar o que ela estava pensando. Nem sei o que eu estava há 1 hora atrás, não sei. E outros nem se dão conta de que pensam. Mas eu penso. Então, esse é o primeiro movimento que nós vamos fazer. Identificar que a gente pensa e começar a se descolar disso aí. É difícil? É. Mas nós precisamos deixar de estar identificado com os nossos pensamentos. Eles vão surgir, as ideias vão surgir, entendeu? Mas aí a gente vai ver se aquilo ali é apropriado, né? Se você está fazendo uma tapioca, vai ser preciso pegar os pensamentos de como fazer uma tapioca, senão não vai conseguir fazer a tapioca. Mas se vem um pensamento de como fazer um bolo de chocolate, deixa embora. É isso que nós vamos fazer, porque os pensamentos eles vão surgindo, não tem nada demais com eles, são os pobrezinhos, eles vêm, as emoções também vêm. Então, se ela não é apropriada para aquele momento ali, os pensamentos, as emoções sempre deixa aí, porque não tem nenhuma delas que preste, né? Deixa aí, né? A gente sabe que a única coisa que a gente vai desenvolver é amor, compaixão, equanimidade e alegria pela prática, tá? Mas isso é outra coisa, não é emoção, não. As emoções, deixa essa turma aí. Sempre com emoção, a coisa vai se complicar. Mas os pensamentos, nós podemos guardar alguns, se é aplicado para aquele momento, tá? E aí a gente se distanciou deles, começa a observar. Aí você começa a ver que tem uma mente conhecedora. Olha aqui, eu olho para esse pensamento e sou capaz de quê? De observar ele. Que é o quê? Pela prática da atenção. Olha, você olha, né, para, sei lá, para um pensamento de fazer o bolo de chocolate, né? Eu estou dando aqui um exemplo, mas isso se aplica a todos os pensamentos. Aí você fala, esse pensamento é apropriado para agora? Se não é, deixa embora, né? E aí nós vamos partir para a prática da meditação, que com a prática da atenção, que nós estamos usando um suporte. Qual suporte? Os físicos, como a gente já falou lá atrás em outros ensinamentos, né, que são o tic-tac do relógio, o grãozinho de arroz e tal, ou a prática da divindade, qualquer uma delas que seja. E aí, se a gente distrair, a gente vai usar o quê? Segundo elemento? A vigilância. A gente já falou muito sobre isso. Distraiu, volta. Distraiu, volta. Fica ali, observando. E aí é o ponto que nós vamos já estar com uma atenção, uma concentração excelente, a gente deixa partir a concentração e vamos ficar só com a atenção. Vocês estão entendendo como é que a prática da meditação vai nos ajudar a nos conduzir no cotidiano? Meditação não é uma ilha da fantasia que a gente fica sossegado lá de boas. Igual aquele botão silenciador, tem um programa na TV que tem um botão silenciador, você dá uma sossegada na vida. Não. Meditação é para a gente desenvolver essa atenção, vigilância e concentração. E aí, depois disso, a gente vai o quê? Controlar, subjugar, né, os pensamentos. Então, é isso que nós vamos fazer. E é isso, né, que o Buda está falando aqui. Então, a mente é ela que vai produzir, né? Ele vai falar, né? Todos os pensamentos, eles são fundados na mente, porque eles surgem dela, ou seja, é a tal da onda, né, que surge do mar, e ele é constituído
da mente. Então, ele vem dela e ele é feito dela, que é bem a imagem da onda mesmo. E a gente, como praticante, o que a gente vai ver? A gente vai ver a onda surgindo e morrendo, né? Porque as ondas fazem esse movimento, né? Se não é apropriado para o momento, deixa embora. E a extensíssima maioria dos pensamentos são completamente inapropriados, inadequados para a situação que a gente está vivendo. As emoções, então, nem se fala. Então, esse vai ser o nosso exercício. E é isso que o Buda está falando aqui. E aí, o que a gente faz, então, que é o segundo momento aqui, o que a gente faz, então, com esses pensamentos? Se a gente está tão identificado com eles, a gente acaba atuando no samsara de uma forma completamente, né, equivocada, né, não percebendo a verdadeira natureza da experiência. E aí, o que acontece? Vamos trazer agora um pouquinho dos skandhas lá, em relação com as consciências. Nós temos o nosso corpo físico, rupa, com as 6 bases internas. Beleza? Todo mundo sabe disso. Nós temos as bases externas, que são os objetos dos nossos órgãos do sentido e da nossa consciência mental, que são esses pensamentos, ideias e emoções. A gente sabe isso. Tem uma partezinha, e tem isso mesmo no nosso cérebro, tá? O Buda já falou isso, e as traduções indianas já falaram antes, mas a gente sabe que tem um núcleozinho no nosso cérebro que faz isso. Ele processa essas informações todas, macula, dá um rótulozinho, né? Dá um nome, tipo bolo de chocolate, vai dizer se o bolo de chocolate é bom ou se ele é ruim, ou se ele é neutro. A partir daí, o que vem? Ele vira um samskara. Né? A gente já falou de rupa, percepção, sensação, ele vai virar uma formação volitiva, um samskara, uma cicatriz. Onde? Na nossa mente, etapa Namche, que é a etapa dual da nossa 8ª consciência. Tá? Quando nós fazemos isso, o que acontece? Nós não temos a percepção da nossa Alaya Vijnana na sua etapa Yeshe, sabedoria. Porque nós vivemos no mundo dual, que consideramos nós e o objeto, qualquer ele que seja. Nós e uma ideologia que a gente segue. Nós e o time de futebol que a gente gosta. Nós e o ovo. Nós e a tapioca. Nós e o nosso casamento. Nós e o nosso trabalho. Então, isso tudo é samsara. E aí, dessa percepção, o que acontece? Porque está tudo maculado, né? Porque tem eu e o outro. O que acontece? Vem esse princípio, outro que está aqui. Gente, o Buda resumiu um mundo de coisa aqui. O que vem? Que é o que ele está dizendo aqui, né? Se o homem fala ou age com pensamento contaminado, impuro, maculado, mal, o sofrimento o segue, tal como a roda segue o rastro do pé do boi que puxa a carroça. Né? Todo mal surge da mente. Então, se esse pensamento aqui é maculado, né, nessa nossa percepção dual, e no samsara ele é sempre maculado, né, porque a gente sempre colocou ali um rótulo, a gente sempre colocou ali uma sensação, a gente vai dizer se aquilo é bom, não é bom. Todo mundo aqui não é capaz de dizer da sua lista infinita de coisas, isso é bom, isso é ruim. É assim que a gente vive no samsara. Eu gosto disso, não gosto daquilo outro. Porque isso é a consciência dual. Os atos vindo daí, o que acontece? É sofrimento, gente. Não tem escapatória disso. Aí a pessoa, mas eu quero me livrar do sofrimento. Amiguinho, só tem um caminho. É da gente compreender a natureza, né, dessa experiência dual, né? E aí, como é que nós vamos fazer isso? Através da meditação. Claro que a gente precisa estudar para saber as bases, tá vendo? Sem estudo, a gente não vai saber as bases. Então, através da meditação, nós vamos, através da atenção, da concentração, da vigilância, nós vamos perceber a natureza disso, deixar essa turminha toda ir embora,
e gradativamente nós vamos nos liberando do véu da dualidade, tá? Que é um dos véus que nos recobre. Tá? Liberando disso, o que vai junto? O véu das emoções perturbadoras, ou, como eu tenho usado recentemente, só as emoções, porque tem gente que acha que desejo, por exemplo, é emoção boa. Não é não, gente. Está lá na roda da vida. Desejo. A gente vai ter aspiração ao despertar. A gente vai ter essa aspiração de beneficiar os seres, mas não é desejo, não. Desejo vai quer. Sabe? Quer, eu quero. Pronto. Se tem quero, é filhinho da apreensão egocêntrica. Então, deixa essa turma toda embora. Então, a gente, como praticantes, nós vamos nos liberando disso tudo, vamos liberando do véu, né, da ignorância, que é o maior deles. Ignorância do quê? Que toda experiência no samsara é insatisfatória. 2, que toda experiência no samsara é impermanente. Toda experiência no samsara é desprovida de natureza própria. E não se trata aqui simplesmente da gente entender isso intelectualmente, tá? Eu, assim, de observação mesmo, né, sem julgamento, mas vendo, a extensíssima maioria, né, acima de 90% dos praticantes do Dharma, estão em 2 categorias. As pessoas que ouvem os ensinamentos, e os ensinamentos entram para o conteúdo das maquinações da mente, que a pessoa, sei lá, a meditação analítica, e aquilo ali entra assunto de conversação. Ela vai falar, isso é impermanente, isso é não sei o quê, as coisas são desprovidas de natureza própria, são vazias. E aí, quando vem uma simples experiência, tipo, sei lá, acabou a tinta da caneta, o cara fica bravo, entendeu? Pô, mas a tinta da caneta ninguém usa mais, né? Essas coisas antigas. Mas, sei lá, caiu o sinal de internet, a pessoa fica louca, né? Para não dizer aquela outra palavra feia que não pode falar. A pessoa fica louca. Gente, experiência no samsara, é assim mesmo. Mas a experiência desprovida de natureza própria vira assunto de conversação. Né? Que a gente sabe, né? Tinha uma pessoa, foi bem importante, assim, ajudou muito o centro, mas ele tinha o hábito de ir para o bar, levava várias frases, né, de mestre, ele gostava muito de Metripo, para puxar assunto no bar. Bem bacana, para você impressionar a moçada. Mas não é isso que se trata. A gente tem que pegar esse ensinamento e se familiarizar com isso. Isso vai entranhar em cada fibra, né, da nossa mente e tornar isso experiência. Então, a gente precisa sair desse grupo que as pessoas que só ficam elaborando. É bom, é fruto lá da meditação analítica. Tá bom, já melhor que nada, porque tem gente que está lá, como eu disse, identificado com os seus pensamentos. Aí o sujeito já deu um passinho à frente. Mas isso é um cuidado que a gente deve ter, porque como é uma filosofia muito rebuscada, né, a gente se deixa fascinar e entra na elaboração do conteúdo. E fica só nisso. Não é isso que a gente está falando aqui, que o senhor Buda falou. A gente precisa transformar isso na nossa real experiência. Né? Não é só porque a coisa... Você viu que a coisa é insatisfatória, entendeu? É insatisfatória mesmo, mas por dentro está louco da vida porque a coisa é insatisfatória, porque um prazer qualquer que ele tenha sido, um panetone, acabou, entendeu? A gente tem que ter realização, porque a coisa ela já nasce, né? Com o sofrimentinho dela, dentro da experiência, já vem junto no pacote, entendeu? Igual aquelas 100 gramas, né, que vem grátis no sabão em pó, não dá para separar qual é as 100 gramas do sabão em pó, que é sofrimento, né? Não dá, é tudo igual, já vem no pacote, a gente precisa se liberar disso. E o outro grupo, o que é? O pessoal que fica à proteção da divindade, não sabe nem o que está falando, entendeu? Que esse nosso amigo também, a gente tinha uma denominação para essa turma aí, que eles ficam esperando uma proteção de uma divindade, que a gente sabe qual é a natureza das práticas tântricas, o que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, que a gente saia desses 2 grupos, né, e realmente se torne um praticante do Dharma que o Buda ensinou.
porque tem muitos atalhos, né, oferecidos por aí, num caminho fácil, mas não é fácil, gente. Como é que a gente vai, com facilidade, vencer todas essas dificuldades, né, de Calígula que a gente viu? Tanta discórdia, tanta discussão, tanta coisa. E aí o Buda coloca, né, na segunda estrofe aqui, a questão da mente pura, né, a mente virtuosa, imaculada, né? Se o homem fala ou age com pensamento puro, a felicidade o segue, tal como a sombra que nunca o abandona. É inseparável, não vai embora. Então, como é que nós vamos colocar os nossos pensamentos sujos? A gente já viu aqui, não tem problema nenhum com os pensamentos. Deixa eles subir as ideias também, não tem problema, não briga com elas, não. Elas são só as pobrezinhas que aparecem lá. Mas o que a gente faz? Oi? Alguém falou? O que a gente faz com elas, né? Se a gente macula, se a gente rotula, é sofrimento na certa que vem. Mas se a gente deixa eles puros, né? Sem rotular, sem julgar, sem dar nenhuma conotação afetiva a ela se torna pura, imaculada. E aí nós vamos começando a descobrir a nossa natureza de Buda, né? Que um pouco tem a ver lá com a nossa etapa Nanxê, né? Isso aqui são palavras que a gente está usando, né? A etapa Yexê da nossa oitava consciência. E é a partir desse ponto de vista, quando a gente está lá vivendo mesmo. Não se trata de uma interpretação intelectual, vocês já entenderam isso. Mas a gente viver a partir desse momento. Né? A partir dessa experiência, sem julgamento nenhum de absolutamente nada. As coisas vão acontecendo, os pensamentos vão surgir, vão surgir. É a partir desse ponto de vista, né, dessa experiência da nossa mente, né, que já não tem nada a ver lá com a mente conhecedora, isso aí já ficou para trás, porque ela faz parte lá da consciência dual. O que vai acontecer com a gente? É nela, né, é dela que vão surgir o quê? A compaixão. O tal do amor, querer que o outro seja feliz. A tal da equanimidade. A tal da alegria da virtude, que são as 4 incomensuráveis. Então, por isso que a gente precisa praticar. E aí vocês estão vendo aqui, né, quem já sabe um pouquinho, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de karma. Gente, assim, o Buda realmente é uma coisa tão maravilhosa, né, que eu não tenho nem palavras para expressar, né? Como é que ele consegue consolidar, né, resumir em tão poucas palavras tanto conhecimento? Então, o que vem a partir? O que a gente está vendo aqui? Karma. Então, a gente já viu lá, né? Os pensamentos todos surgem na mente, né? São forjados na mente, né? São feitos de. E aí, o que vem na sequência? As palavras e as ações. Então, se a mente é maculada, as palavras e as ações serão igualmente maculadas. Se os pensamentos são imaculados, as palavras serão igualmente imaculadas, igualmente as ações. O que está falando aí? De karma. E aí karma vai falar, né? Então, nós temos o karma positivo, kusala, karma negativo, akusala, e o karma neutro avyatata. Né? Isso tudo formado, isso aqui a gente já falou de Kamavakara, Aripavakara e Lokutara Siddha, que são as diversas etapas da nossa consciência aqui. Então, vamos falar um pouquinho de karma, que é isso que o Buda está falando aqui. Né? O sofrimento vai vir, né? Como a roda segue a pata do boi lá. Esse é o sofrimento que vem a partir dos atos negativos. E a felicidade que segue a partir dos pensamentos imaculados ou puros. Então, regrinhas do karma, né? Assunto já
muito falado aqui. Não tem energia nenhuma, o pessoal fica com medo de fazer tonglen. Não tem porque tem medo. O pessoal tem medo. Tem medo, vou pegar a energia do outro. Não tem energia, gente. Energia tem duas só que eu acredito. Uma aqui da companhia elétrica aqui de Brasília e a outra das mitocôndrias, que agitam as nossas células. O resto não tem, não. Dentro do budismo, tá, gente? Tem outras coisas por aí, tal, mas não estamos falando disso. Tá? Então, a gente vai ver quais são os preceitos do karma. A gente já falou agora aqui, né, das 6 consciências, consciência maculada, que é a 7ª consciência, a 8ª consciência e tal. O que a gente percebe daqui? Primeira regrinha, o karma amadurece no seu... Pergunta. É o quê? No autor. Muito bem, Pedro. Parabéns. Estrelinhas para o Pedro. Gente, não tem jeito. Tem que decorar esse negócio. Porque quando a gente está fazendo uma ação, né, e está achando que o fruto é a causa é lá do vizinho, o que vai amadurecer no vizinho, não dá, gente. O fruto, né, do ato, aquele ato, ele amadurece no autor. Aí o sujeito, né, vai estar lá, está no sofrimento, ou está numa felicidade, tem, né, uma sorte, uma coisa. Quem é o responsável por aquilo? Foi algum Deus, alguém que foi lá e não está de castigo, fez coisa feia, entendeu? Ou você vai ganhar presentinho do Papai Noel porque você se comportou direitinho? Não tem, gente, não é isso. Entendeu? Somos nós mesmos. Olha a noção de responsabilidade que tem dentro do budismo, né? Dentro do Dharma. Nós somos os responsáveis. Entendeu? Se hoje não tem banana para você comer, quem é o responsável? É tu. Entendeu? Que não criou as causas e condições para ter banana na sua cesta. Entendeu? Não é o outro. Ah, não comprou a banana. Não tem banana. Não. Entendeu? Você é o responsável por tudo, todas as situações que você está vivendo. Tá? Outra regrinha, beleza? Ele nunca se extingue. Isso aí é uma coisa também assim bem comum, que a gente conta uma lorota, uma mentira qualquer, tipo assim, ninguém percebeu, né? Aí passa, às vezes uma vida inteira, né? Aquele ato não amadurece e fala, opa, passei. Não, não tem, não. A gente vai ver na historinha. Não tem nenhum ato que fique sem a retribuição do ato. A gente sabe que a gente pode purificar o ato, né? Através, né, de algumas práticas do Vajrayana, que nada mais é do reconhecimento da falta, enfim, as 4 características lá da confissão. Né? Mas a gente vai colher o fruto desse ato, ou seja, ele não se esgota. Né? Outra coisa, o resultado do ato só se desenvolve. Então, amiguinho, você planta uma sementinha de laranja, entendeu? Você vai colher o laranjal inteiro, tanto para os atos negativos quanto para os positivos. E aí você plantou aquela sementinha ali, vai colher o laranjal inteiro. Então, muita atenção com os atos negativos, porque eles vão frutificar assim bem generosamente, né? O karma é bem generoso, né? Retribui em grande carga. Então, atenção com os atos negativos, né? E os positivos também, né? Eles vão frutificar tal como um laranjal inteiro, tá? Então, ele só se desenvolve. E o 4º ponto é que ele é certo. Não tem escapatória. Ele não vai se esgotar, né? Não tem como, e ele é certo. Não tem como assim escapar. Não, esse ato, não. Tomara que não frutifique, né? A gente pode até fazer uma aspiração à pressa, mas não tem jeito, não. Aquele ato vai amadurecer, sem dúvida nenhuma, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Conteúdo pra caramba, né? Quem está chegando agora deve estar chegando. Bom, mas enfim, a gente precisa saber disso. E aí, o que dizem os ensinamentos? O que a gente vai fazer, né, dessa compreensão, né, sabendo que as coisas são assim, através da nossa meditação? O que nós vamos transformar? E aí vai falar de loba, dosa e morra, que é cobiça, aversão
e a ignorância. Através da nossa prática da meditação, compreendendo a natureza real dos fenômenos, a natureza última dos fenômenos, a gente vai transformar a cobiça em generosidade, a aversão em compaixão, ignorância em sabedoria. E é assim que nós vamos construir, né, a nossa felicidade. Então, vamos passar lá para as nossas historinhas, tá? Para a gente aprofundar um pouquinho mais. Depois nós voltamos nesse assunto. Então, o que é esse comentário do Buda-Ghosa? Esse comentário, basicamente, são esses contos onde o Buda-Ghosa vai contar, então, o contexto, né, a experiência, assim, a situação na qual o Buda enunciou essas estrofes do Dhammapada. Tá? Nesse texto aqui fazem algumas referências em relação aos evangelhos, né? Porque a gente sabe que isso aqui já é pós-Paulo, né? Quem estuda um pouquinho os evangelhos sabe, pós-Gandhara, então já há algumas interações aqui, mas eu não vou entrar nesse lado, né? Porque, enfim, as pessoas normalmente têm alguma dificuldade para compreender o nível de interação que as pessoas dessa época tinham, né? A gente está achando que é só hoje que a gente está, através aqui de aplicativos, que a gente se comunica com pessoas do outro lado do planeta, mas essas pessoas, né, nessa época aqui, eles tinham uma interação imensa, né? Viajavam muito, essas viagens eram longas, então eles tinham muitas interações, né, com outros povos, com outras culturas. Isso tudo é a grandeza da gente ser humano. Então, a gente sabe, a gente já viu aqui, né, no ensinamento que eu dei específico sobre isso, dessas interações que o Santo Dharma, que não era do Buda, né, que vinha lá de uma tradição bem antiga, as interações que tiveram. Então, nesse tem algumas citações, né, porque todas as traduções, todos, né, os textos, as traduções que eu usei são do início do século passado, onde também havia um grande respeito, tá? Mas eu não vou entrar nessa seara, porque hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande de compreender a grandeza de todos esses que nos antecederam, tá? Então, basicamente, o comentário do Buda-Ghosa é a historinha, tá? Para explicar a estrofe. Então, vamos lá. A primeira historinha, que é referência à estrofe 1, que tem lá que, né, que o sofrimento segue tal como a pata né, o sofrimento, né, segue, vem tal como a roda segue a pata do burro. Então, o sofrimento é produzido pela mente. A gente já viu os fundamentos disso. Então, vamos ver a historinha. O título da historinha é Se Teus Olhos Te Ofendem, Arranca-os Fora. Que medo! Então, vamos lá. O que havia? Havia um senhor lá em Savatthi que chamava Mahasuvana, né? E aí, ele e a esposa, né, eles não tinham filhos. E eles tinham uma aspiração muito grande por ter filhos. E o Mahasuvana sabia que próximo dali havia um espírito numa árvore, né? E aí ele foi lá, né, junto desse espírito que vivia nessa árvore, fez lá oferendas, fez louvações, né, prestou homenagens e falou assim: Senhor, eu e minha esposa desejamos muito ter filhos e nós não fomos abençoados com isso, né? Seria possível conceder-nos a bênção de ter um filho? Aí o espírito concordou com o pedido do Mahasuvana. E aí passou um tempo, a esposa, né, do Mahasuvana engravidou e ele teve um filho chamado Mahapala. Aí passou mais um tempo, eles tiveram outro filho, Kula-Pala. Pala em homenagem ao espírito da árvore, né, que era o nome lá do espírito da árvore, deram em homenagem a ele. E aí esses meninos foram crescendo, se tornaram adultos, os pais acabaram por envelhecer e morrer. E aí Mahapala e Kula-Pala ficaram responsáveis pelo reino, né, pela todas as posses, né, que eles tinham lá. E próximo lá de Savatthi existia Jetavana, que vocês sabem era aquele parque
dado por Anathapindika, onde o Buda parava na estação das chuvas, né? Que chovia muito, eles podiam matar os animais, então eles ficavam nesse parque, né? Em algumas instalações, para que eles pudessem praticar ali. E havia, então, o Anathapindika e a Visakha, que eram dois discípulos do Buda, que eles saíam de Savatthi para ir a Jetavana fazer oferendas de alimentos e medicamentos para a comunidade que vivia lá com o Buda, lá em Jetavana, né? E aí, um dia, o Mahapala resolveu ir com eles. Foi lá, não, eu vou com vocês. Né? Ele interessou-se e foi. E aí ele chegou lá, ficou tão encantado, né, pelos ensinamentos do Buda, que voltou lá para a cidade dele e falou: Lapala, você pode ficar cuidando das nossas posses? Aí o irmão dele falou: não, claro, eu vou ficar cuidando, pode seguir sua via espiritual. Tá, gente? Isso aí é tradição lá da época da Índia, deixar os bens para ir seguir a via espiritual. Aí o Mahapala ficou lá em Jetavana durante 5 anos, né? Ouvia esse ensinamento do Buda quando ele estava por lá, senão ele praticava lá com os outros, né? Ouvia as histórias, ficou por ali. Mas aí, depois desses 5 anos, o que ele fez? Ele foi falar com o próprio Buda e falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser um discípulo seu? Aí o Buda falou: você precisa estudar as escrituras e precisa praticar a meditação. Aí ele falou: tá tudo bem. Só que estudar as escrituras eu não vou, não, tá? Porque eu já sou meio velho e tal. Eu não vou estudar as escrituras, não. Vou só fazer a prática da meditação. Aí o Buda: não, tá bom. Aí tinha um grupo lá de 60 praticantes que estavam indo para uma cidade afastada para praticar. Aí o Mahapala perguntou assim: mas que meditações que vocês fazem? Ah, nós fazemos meditação nas 4 posturas: andando, em pé, caminhando, sentado e deitado. Aí ele falou: não, eu vou tomar o voto que eu não vou me deitar. Eu vou ficar meditando, mas só nas 3 posturas. Aí tá. Ele ficou lá praticando, né, só nas 3 posturas. E os monges, né, começaram a perceber que começou a sair uma secreção muito volumosa, né, bem purulenta, né, dos olhos dele. Aí eles falaram assim: Senhor, né, porque ele já bem idoso, né, falou assim: não, nós precisamos pedir ajuda ao médico, né, porque nessa cidadezinha tinha uma comunidade que levava os alimentos, medicamentos, e tinha um médico, né, que ajudava eles quando tinha algum problema de saúde. Aí os monges falaram: não, vamos lá chamar o médico, que aí você vai poder se curar dessa doença aí que está no seu olho. Aí eles chamaram o médico. Aí o médico chegou lá, passou um unguento, né, um creme lá para ele, e falou assim: olha, você precisa aplicar quando você estiver deitado e você precisa deitar para descansar, né? Não pode ficar só nas 3 posturas, né? Preciso que você descanse também. E aí o médico foi embora e ele falou assim: não, eu vou seguir na minha prática de meditação, eu não vou abandonar o meu voto. E aí, por conta desse voto dele, que ele realmente, mesmo doente, não abandonou o voto, e pela prática intensiva dele, ele atingiu o estado de Arhati. E aí ele se tornou Kakupala Thera. Thera é ancião, ou seja, o nome de um Arhati, né? Mas, ao mesmo tempo, gente, o que aconteceu? Ele ficou cego. Ficou cego. E aí, passou um tempo, o grupo lá de monges, e ele, né, o Kakupala Thera, falou assim: nós vamos lá em Jetavana para encontrar o Buda. Aí ele falou assim: olha, mas eu estou muito velho, né? Sou cego e nós temos que atravessar uma floresta, ela é muito perigosa, né? Não vai dar certo, não. Vocês vão na frente, falo com o meu irmão, o Lapala, para que ele me mande um guia para cuidar de mim, para que eu possa chegar a Jetavana. E vocês vão, né, depois disso, vocês vão lá para Jetavana e vão lá encontrar com o Buda. Beleza, tudo tranquilo até aí. Aí o Lapala foi lá, mandou um emissário chamado Palita. Aí chegou lá Palita para cuidar do Mahapala, falou: não, vamos cuidar, porque ele já era um Arhati, né? Não, vamos cuidar. Aí eles mal entraram na floresta, o Palita ouviu um canto melodioso de uma mulher e ele foi se encontrar com a mulher. Ele era um noviço e quebrou o voto de castidade dele. Aí ele voltou, né, para o Mahapala e falou assim: olha, eu quebrei meu voto de castidade, eu não vou poder mais lhe acompanhar. Aí o Mahapala: realmente, né, não dá para você
me acompanhar, né? Ser um monge que quebrou o voto de castidade. Aí Saka lá, que era o rei lá dos deuses, ficou morrendo, né, de pena dele. Falou assim, poxa, mas ele é um arhat, está cego, ele quer encontrar com o Buda. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me transformar, né, num guia e vou lá, né, ajudar. E aí ele foi, se manifestou e tal, chegou lá perto do Mahapala e o conduziu até Jetavana. Lá tinha uma residência, né, não era um monastério, né, porque é tudo muito simples lá, um lugar de acolhimento assim, e ele ficou lá. E aí, gente, caiu uma chuva imensa, né, uma tempestade, aquela das monções assim que não para de chover, né, foi uma grande chuva e demorou muito. Mas aí, quando essa chuva cessou, ele, né, o Kapala Thera, ele resolveu fazer uma caminhada, né, porque ele conseguia andar e tateando, ele foi caminhar fora do monastério. E aí aconteceu? Matou um monte de insetos. Tá? E na nossa tradição, assim como outras tradições indianas, matar esses insetos assim não é recomendado, porque é um ato negativo, né? E aí, o que aconteceu? Os monges viram aquilo, que ele tinha matado um monte de inseto. E ele é um arrate. Aí já foram logo assuntar lá com o Buda. Falaram, Buda, é o seguinte, ele é um arrate, né, e matou esse monte de seres, né, de insetos. O que vai acontecer com ele? Qual é o karma? Enfim, foram lá assuntar com o Buda. Aí o Buda falou assim, olha, ele não sabia o que estava fazendo, porque ele é cego, ele não sabia que ele estava matando os insetos. Então, ele é inocente. Né? Ele vai ter a retribuição desse ato, né? Claro, mas, enfim, como ele não sabia, o resultado do ato vai ser diferente, não vai ser nada de um grande sofrimento, apesar dele ter matado esse número imenso de seres. Aí os monges falaram, mas por que mesmo hein, que ele ficou cego? Né? Porque já queriam achar um defeito. Né? Aí o Buda foi contar outra historinha, que é de uma vida passada do Mahapala. Numa vida passada, o Mahapala foi um médico malvado, né? É o título da historinha. E ele estava lá, né? Tinha o ofício dele lá de médico, e chegou uma senhora muito pobre, e que estava com uma doença no olho assim terrível também, né? Com muita secreção, ela já estava quase ficando cega, né? Aí ela chegou para ele e falou assim, olha, é o seguinte, eu estou com essa doença terrível no olho, mas eu sou muito pobre, não tenho a menor condição de lhe pagar pelos seus serviços e tal. Então é o seguinte, eu me comprometo a me tornar uma serva sua, né, uma escrava, se você me curar dessa doença do olho, porque realmente eu não tenho condição mais de eu ficar nesse estado. Aí o médico foi, preparou lá um unguento, né, um creme todo especial para ela poder se curar. E aí ela foi, usou direitinho, né, seguiu a orientação do médico. E o que aconteceu com ela? Ela ficou curada, mas aí ela se arrependeu, né, do compromisso que ela tinha feito, que era de ser, né, ficar como serva do médico. Ela falou, sabe uma coisa? Eu vou dizer que eu não melhorei, e vou-me embora. Tipo, pensando que a coisa ia ficar por isso mesmo, né? Ela foi lá falar com o médico e falou assim, olha, é o seguinte, esse unguento que você me deu não serviu de nada, eu estou cada vez pior, e eu vou me embora. Aí o médico falou, não, espera aí, eu vou te dar um outro unguento que é mais poderoso ainda, agora você vai ficar boa. Ela, como não tinha nada a perder, ela estava indo embora mesmo e já estava boa, pegou e passou o creme. Só que ele fez o quê? Botou uma substância tóxica lá dentro do unguento. E a mulher ficou o quê? Cega. E aí o Buda retoma aqui o ensinamento, né, para esses monges que tinham ido lá pegar, volta lá para a primeira historinha, tá, gente? Ele vai dizendo, por conta desse ato que ele cometeu, ele tornou uma pessoa cega por malevolência da mente, né? Porque ele teve uma malevolência.
ele recebeu o fruto desse ato numa outra vida, mesmo ele tendo atingido o grau de Arhat, que, né, para essa época que era o nível mais alto que se podia obter de iluminação. Tá? Tanto que nas tradições Theravada, as primeiras tradições lá, consideram que o Buda atingiu um estado de Arhat perfeito. Tá? Então, assim, é tipo top que ele chegou lá. E, mesmo assim, ele ficou cego. E aí, esse é o contexto para explicar isso aqui. Então, não tem escapatória dos resultados dos nossos atos. Então, ele provocou a cegueira em alguém, ele recebeu a retribuição desse ato. Quem que ficou cego? O próprio autor do ato. Não foi no vizinho, o que quer que seja. Olha aí as leis do karma aí. Nunca se extinguem. O resultado é certo e ele só se multiplica. Porque o que ele teve ainda foi pior, né? Porque ele era um praticante, ele se seguiu os ensinamentos do Buda e ficou cego. Aí, claro, né? Pelas consequências dos atos dele ter matado lá os insetos, ele vai receber a retribuição desse ato, né? Amenizado pelo fato dele não saber, né? Que estava matando. Então, essas, né, são as duas historinhas que ilustram esse ensinamento. Parece historinha, né? A historinha. Mas, gente, quanto ensinamento tem no meio disso aí? É muita coisa. Né? Tem a aspiração dele de seguir o Buda. A aspiração que ele fez lá, não, eu só vou meditar, eu não vou estudar. Olha, começa já a surgir lá no começo da história as complicações lá da mente dele. Mas, apesar da prática dele, né, ser desprovida do estudo das escrituras, ele, pela perseverança e pela força, ele atingiu o estado de Arhat. Mas ele não escapou do mal alto. E isso conosco sempre. Quantas coisas que nós passamos, isso, né, desde os tempos sem princípio, mas quem não quiser considerar isso, já nessa vida, tudo fruto do nosso karma, de atos cometidos em tantas vidas que tivemos. Né? Se a nossa cabecinha foi cortada, todo o sangue derivado, dá para encher os oceanos todos? Imagina quantas vidas tivemos. Então, tudo que nos ocorre é fruto dos nossos atos. E aqui ele falou dos negativos. Ai, meu Deus, mas quanto sofrimento. Não, gente, tem um lado bom da coisa também, que é a outra historinha, que é o comentário de Buda Gosa sobre isso. Então, vamos lá para a historinha. O que acontece? Nessa historinha, né, o tema dela é a felicidade é produzida pela mente. Ai, que bom. E o título da história é Por que chorar para a lua? Ou pela lua, né? Por que chorar pela lua? Então, o que é a história? Havia um Brahmane muito rico, né? Ele era muito, muito rico, que só tinha um filho. E aí ele quis fazer, então, né, fazer um presente para o filho, né? Oferecer um presente para o filho. Mas ele era muito rico, né? Ele era milionário, mas era avarento, era mesquinho. Aí, o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu quero dar um brinco para o meu filho. Gente, isso aí é lá na Índia, lá de 2.500 anos, né? Que os homens usavam muitos adornos, né? Brincos, colares e tal. Até o Buda também usava isso, né? Bom, aí ele resolveu dar esse presente e falou, mas eu não quero ter um gasto, né? Com ourives e nada disso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ouro que eu tiver aqui e eu mesmo vou fazer. Aí ele fez lá um brinco, lá o jeito dele e tal, poliu muito bem, e aí o menino ficou sendo chamado de brinco polido, né, na cidade, porque ele usava esse brinco. E aí ficou Mathakundali, que era o nome desse menino. Aí passou um tempo, e o menino lá com brinco, né? E aí, aos 16 anos, ele começou com uma icterícia, né? Uma doença no fígado, e aí ele começou a ficar todo amarelo, assim, ficou bem doente, bem doente, bem doente. Aí a mãe, né, falou assim, não, espera aí, nós precisamos
cuidar dele, tem que chamar um médico. Eu falei, não, vou gastar dinheiro com isso não, né? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma pesquisa na cidade, vou conversar com os médicos, os farmacêuticos, os práticos, quem entender, vou encontrar um remédio que vai curar o nosso filho. E aí ele mesmo criou, né, esse tratamento para o filho. E aí o menino só piorava, né, um rapaz, né, 16 anos. Cada vez piorando mais, e a mãe desesperada. Não, tem que chamar um médico, tem que chamar um médico. Não, não vou gastar dinheiro com isso, não, e tal. E aquele desespero todo, aí a mãe, olha, não tem jeito, vai ter que chamar um médico. Falou, ninguém vem aqui. Eu vou fazer o seguinte, pegar o menino, botar lá no terreiro lá fora, sujeito a todas as intempéries, né, gente? Aí ele botou o menino lá fora, lá no terreiro, né, deixou lá os cuidados da natureza, né? E aí o Buda, né, pelo seu poder, né, pelo seu olho divino, né, seu poder supramundano, viu aquela situação lá se passando, esse menino já, né, o rapaz praticamente morrendo já e abandonado pelo pai, né, que mesquinho, não quis gastar dinheiro com o médico, nem queria que ninguém visse a riqueza dele. Aí o Buda foi lá, se apresentou para ele, e o Mata Kundari, né, o rapaz, ele ficou muito tocado para a situação, né, e gerou nele uma devoção gigantesca pelo Buda, né? E aí ele fez esse ato de fé em relação ao Buda e acabou morrendo. E renasceu no paraíso dos 33, né, que é o paraíso lá bem alto, né, dos 33 deuses, né, o paraíso lá onde vive Saka, né, o rei dos deuses. E aí ele renasceu lá e o pai falou assim, né, viu que o rapaz tinha morrido, né? Falou assim, não, agora tem que cremar o corpo. E aí colocou lá as madeiras, colocou o corpo, né, sobre as madeiras e colocou o fogo e ele foi cremado. Na madeira tradicional da Índia, que é como é feito até hoje lá em algumas regiões da Índia, né? E aí cremou o corpo do filho e tal. E a partir desse dia, todo dia ele ia lá e chorar, né, pelo mau ato dele que ele tinha cometido. Ele, né, praticamente deixou o filho morrer, né, não cuidou do filho. Né, e aí todo dia ele ia lá e chorava e se lamentava, todo dia chorava e lamentava. Aí o filho dele, né, que já era um deus lá no paraíso dos 33, teve uma compaixão imensa pelo pai. Né, falou, não, eu vou ter que ir lá fazer alguma coisa. Aí ele tomou uma forma humana e foi lá e ficou próximo do pai. E, né, fingiu que estava chorando, assim, e o pai chorando do lado e ele chorando do outro, né? Mas estava ali era só uma representação para ele poder alcançar o objetivo dele. E aí o pai, né, falou para ele, mas rapaz, por que você está aí chorando? Falei, porque eu estou precisando de 2 rodas para minha carroça. E aí o pai, né, que já estava arrependido dos atos dele, falou, não, eu vou te dar então essas 2 rodas para sua carroça e você pode ficar feliz e não vai precisar chorar e nem se lamentar mais. Aí ele falou assim, o filho falou, né? Falou, não, mas eu não quero qualquer roda, eu quero o sol e a lua como rodas da minha carroça. Aí o pai falou assim, mas que tolice é essa? Né? Você está chorando por algo impossível, né? Ter o sol e a lua como rodas da sua carroça? Aí o filho falou assim, mas você está chorando por quê? Eu estou chorando porque eu perdi meu filho. Aí ele falou, mas você também é um tolo, né? Você está chorando por algo que é inescapável, que é a lei da impermanência. Aí aquilo gerou nele assim um sentimento, né, no pai tão grande que ele viu, né, que aquilo era uma tolice, ele estava chorando pela morte do filho, né? E se lamentando a perda dele, né? E aí, imediatamente, o filho, né, deixou aquela forma humana que ele tinha tomado e se mostrou na forma que ele já estava agora, né, como um deus lá no paraíso dos 33. E aí o pai se converteu, então, ao Dharma. E aí o pai foi lá procurar, né, foi atrás do Buda e ver ele lá na comunidade dele onde ele vivia, e falou assim, olha, senhor Buda, eu convido ao senhor e a toda a sua comunidade para ir tomar uma refeição. Gente, olha só como o homem já tinha se transformado, né? Já tinha virado uma pessoa generosa. Convidou todo mundo lá para fazer uma refeição lá.
Aí chegaram todos, né? O Buda aceitou, foram todos lá fazer a refeição maravilhosa, né? Que ele ofereceu. E aí o pai perguntou para o Buda: Senhor Buda, é possível que uma pessoa, por um simples ato de fé, né, de confiança no Buda, no Dharma, é possível ele renascer no paraíso dos 33, né, renascer como um Deus? Aí o Buda: sim, isso é possível, isso é verdade. E aí o Buda, pelo seu poder supranormal, ele chamou, né, o Matra Kundali para vir lá do paraíso dos 33, e ele se manifestou em toda a sua glória, né? Ali como um Deus realmente. E aí todos, né, que estavam, todos os presentes, né, porque tinha os monges também, não era só a família do Brahmani, todos se converteram então ao Dharma. Então essa historinha, né, termina a historinha aí. Essa historinha ilustra que um só ato positivo, que aqui no caso, né, dessa história foi do Matra Kundali, demonstrar, ele estava ali, gente, num sofrimento imenso, já à beira da morte. Um só ato, uma entrega, uma devoção ao Buda, gerou um fruto dele renascer no mundo, no paraíso dos 33. Tá? Mesmo paraíso lá que foi a mãe do Buda, quer dizer, não é um paraíso pequenininho, não. É o paraíso lá dos 33. Então, um só ato. O que a gente vê de novo? O ato amadureceu em quem? No autor. Ele só se multiplica. Um ato de entrega, né, de devoção, fez o rapaz renascer dos 33, paraísos dos 33. Não se esgota, não. O resultado vem, e ele é certo. Então, essas são, né, as 3 historinhas, né, porque a segunda, a primeira que eu contei aqui, vem com a parte do passado, a experiência passada do Mahapala, e essas o Buda Ghost, ele só conta essa história, né? Porque já dá para entender, porque numa mesma vida o ato amadureceu, não precisou de uma outra vida. Tá? Então, isso é para a gente ver e compreender isso mais profundamente, de como um simples ato, né, vindo lá de uma consciência maculada ou de uma consciência pura, os resultados seguem, né? Tal como a roda segue a pata do boi, vem o sofrimento, e tal como uma sombra inseparável. E não tem como a gente escapar desses resultados. Tá? Então, a gente vai aqui para a parte final que eu deixei para vocês, a respeito dessa consciência. Tá? O que acontece, né? A gente, quando está lá, começa a meditar, né? Volta lá para quem a gente estava falando. Quando a gente está lá, começa a perceber esses pensamentos, ideias, emoções, nós começamos a dar conta de um centro conhecedor, né? De uma consciência conhecedora. Ela começa a olhar, olha aí minha raiva, olha aí minha ideia, olha aí minha torcida por um time de futebol. Ele começa a olhar isso. Mas essa consciência conhecedora, ela faz parte da consciência dual. E é esse elemento aqui que renasce, gente. Então, por isso que nós devemos progredir com a nossa prática da meditação para viver a nossa experiência lá, né, no Dharmakaya, onde não tem fabricação, não tem elaboração, não tem julgamento, não tem nada lá. É pura expressão da compaixão, da alegria, né, do amor, da equanimidade. É esse centro conhecedor aqui que renasce. Então, se a gente não está querendo mais renascer com sofrimento, e aí tem lá todos, né, tem lá no nosso querido Gampopa, que não é o Gampopa que fez o texto, né, aquilo ali é ensinamento puro do Buda, o Gampopa só foi organizar lá nos 6 capítulos, que a gente vai ver os sofrimentos
né, dos reinos superiores, dos reinos inferiores. Então, se a gente não quer ter um renascimento inferior como animal, né, como espírito ávido, né, como um ser lá no inferno, viver no inferno, não é bodhisattva que vai lá ter uma outra experiência no samsara, não. Tá? Ele só vai estar lá como bodhisattva, né? Mas viver a experiência do ódio, viver a experiência, né, da avareza, da mesquinhez nos espíritos ávidos ou da ignorância nos animais, e para a gente não ter também a experiência dos deuses, né? Porque lá também é muito bom, mas tem os deuses, né, os invejosos, e tem os deuses lá, mas os deuses também estão sujeitos à lei da impermanência. A gente tem que se liberar desse centro conhecedor. Tá? Por isso que eu falei lá para vocês que não adianta a gente ficar elaborando conteúdo, não. Porque enquanto a gente está elaborando conteúdo, é meditação analítica, tá bom, a gente está sabendo como é que funciona os escândalos, consciência, karma, teteté, os diversos elementos, mas a gente está na consciência dual. Nós precisamos acumular sabedoria para liberar disso, para que a gente viva realmente a nossa experiência plena no nosso estado de Buda, que virá unicamente pela nossa prática, né? Não vai ser presentinho de Papai Noel, não. Tá? A gente vai construir essa nossa felicidade através da desconstrução da nossa apreensão egocêntrica. E a gente vai desconstruir como? Vendo esses diversos elementos e vendo que eles estão desprovidos de natureza própria. Tá? Através da meditação. Não é no conceitual. É real isso. Né? Se tiver algum sentido de identificação, não está bom ainda, porque a gente identifica um eu, e aí, com isso, a gente identifica a outra coisa, seja lá o que seja. Então, é isso que vai nos fazer liberar da experiência no samsara. Né? E aí vem um último comentário aqui, né, que a mente não é inerte, né, mas algo incessantemente sensível, né, gerando a experiência condicionada, mas ela é igualmente irradiante e vazia, que vem a compaixão, a alegria. Então, são qualidades, se é que eu posso usar essa palavra, da própria mente. Então, a nossa experiência samsárica condicionada, sofrimento, ela vem da mente, ela é feita da mente, ela é forjada na mente, como a gente viu lá na estrofe. Né? Mas, igualmente, as qualidades dela de radiância, vê lá, gente, capítulo 1, Natureza de Buda do Gampopa. Tá? Essa qualidade dela irradiante e vazia, para que a gente possa realmente se expressar como Buda. E não é compaixão fake, meia boca, não. Real, completamente desprovido de qualquer julgamento, qualquer elaboração, qualquer fabricação em relação ao que quer que seja. Né? E aí é dito, né, que a mente é tal como a água. Né? Somos nós que a solidificamos, tal como o gelo. Né? O gelo é feito de água. Né? Mas nós vivemos como gelo, né? Como um condensado, um solidificado de uma mente que assim não é. Né? A natureza dela é fluida, é gyu, é tantra, é fluida. Né? Não é apegada a nada. Né? Então, é daí que vem a nossa experiência transformada a experiência samsara para a experiência búdica, né? Para que a gente realmente possa, através da nossa prática, expressar a nossa natureza búdica, sendo realmente um Buda. Tá bom? Então, demos aqui nosso horário. Então, por favor, gente, perguntas, algum comentário? Muita coisa, né? Sempre tem muita coisa. Lama, eu gostaria de fazer uma pergunta referente ao karma. O karma é negociável, a exemplo de Milarepa? Houve uma negociação na história dele? Como assim negociável? Não entendi.
Bom, se eu pratiquei algo errado, um mal qualquer, e eu não me arrepender disso, não tornar-me consciente do mal que fiz, eu vou certamente pagar por esse ato negativo. Sim. Mas, se, por outro lado, eu tomo consciência desse lado negativo e passo a fazer boas ações, isso pode ser negociado? Sim, não é negociado, né? Na verdade, você está purificando aquele ato, tá? Então, isso, né, são os 4 pontos lá do reconhecimento das faltas, que a gente viu lá, capítulo 2 do Bodhisattva Charabhatara, né? Os 4 pontos lá que a gente falou bastante sobre isso. Né? Então, primeira coisa, você cometer um ato negativo, reconhece esse ato negativo. Gente, não é reconhecer assim, tipo, entendeu? Mais ou menos, não. Tipo assim, sabe, fiz uma besteira gigantesca, ainda que seja ter sido passado alguns bons minutos nesses aplicativos nas redes sociais, né? Que é tagarelice, o nome disso. Mas é se arrepender realmente daquilo, de verdade, entendeu? Aí vem o quê? A força do suporte, né? Que a gente pode fazer isso diante do altar, ou imaginar o Buda, o Lama, quem quer que seja, praticar atos positivos, tipo, meio para compensar, entendeu? Tipo assim, se tagarelou demais, faz um voto de silêncio. E silêncio está incluído as redes sociais, tá, gente? Porque o silêncio, o pessoal acha que é só essa língua. A gente vai, né? Sou uma mãe de uma amiga minha da faculdade que falava assim: o corpo vai numa caixinha de fósforo, quem vai no caixão é a língua. Né? Era a velhinha dela, ela me ensinou isso, era bem jovem, né? Estava lá nos meus 17 anos, e, enfim, já deve ter morrido já há muito tempo. Mas é isso. Então, esta língua não é só isso que a gente fala, não. Mas o que a gente fica fofocando, entendeu? Nas redes sociais, assuntando coisa da vida dos outros. Entendeu? Então, é praticar um voto de silêncio, entendeu? Esconde o celular, sei lá, faz qualquer coisa. Eu pratico o ato positivo, né, para isso, e aí se você, sei lá, se matou os mosquitos, salva umas vidas, né, proporciona vidas, vai lá alimentar, isso. E outra, se comprometer a não repetir aquele ato. Então, tem que estar os 4 elementos presentes. E aí a gente vai purificando esse ato. Entendeu? Porque todo mundo fica com medo quando fala de karma. Ai, meu Deus, agora o bicho, o papão vai me pegar. É verdade, vai pegar mesmo, mas a gente tem como... E não é negociação, não, tá, Alexandre? A gente tem como realmente purificar, mas tem que ser arrependimento mesmo, entendeu? Praticar o ato positivo mesmo, tá? Se comprometer a não repetir mesmo, de verdade. Aí a gente purifica. Quando a gente faz as práticas, né, do Vajrayana, Contrayana, para purificar, nada mais é do que estar fazendo isso. Entendeu? Se a pessoa está achando que tem uma divindade que vai purificar o karma, que vai ficar tudo de boas, amiguinho, que bobajada é essa? Entendeu? É a gente, durante aquela prática ali, que está fazendo isso. Tipo assim, olha quanta besteira que eu fiz. E a maior parte das coisas que a gente fez, a gente não tem a menor noção do que fez, mas a gente fez muito ato negativo. Tá? Fizemos coisa boa porque a gente renasceu como humano, né? Mas a gente não sabe que karma que tem na nossa sacolinha. Tá bom? Então, tem isso, tá, Alexandre? A boa notícia é que dá para a gente purificar. É porque o karma, assim, pelo que eu já tenho observado na vida, até não é difícil de ver o karma em ação. E ele é implacável. Basta a gente observar a atuação das pessoas, do nosso convívio mesmo, para a gente ver o resultado pouco tempo depois. Se a gente prestar atenção, a gente vê isso. Então, ele é implacável. Por outro lado, não houve arrependimento e etc. E tal. Fez, e o resultado está chegando, e a gente pode ver isso, né? Mas a minha preocupação era justamente isso em relação a vidas passadas, porque atualmente, pelo conhecimento e tudo, a gente evita o mal, né? Cometer atos errados. Hoje, mas e ontem, como foi, né? Então, não sabemos aí o resultado de vidas passadas. É possível purificar isso tudo, porque é só a gente imaginar, gente. A gente está zanzando no samsara, né?
né, nos reinos, desde os tempos sem princípio, cometendo todo tipo de ato negativo. Então, quando vai fazer essa purificação, tudo bem, pode ser de um ato que cometeu aqui, né, imediatamente já reconhece e tal, não deixa ele, né, amadurecer muito, já reconhece, já purifica ele. Mas se a gente vai aprofundando na nossa prática, a gente começa a refletir também quanto ato negativo que a gente cometeu. Né? Tanto que enfim, é uma brincadeira que eu faço quando eu vou dar a instrução de Vajrasattva, né? Quem já recebeu comigo sabe, gente, leva-se um balde e toalhas, né? Para torcer as lágrimas. Né? Eu sei que tem gente que está rindo aí, porque sabe que é isso mesmo que eu falo, entendeu? Porque, assim, vem... Pois é, tem a prece 7 ramos também. Já vou falar sobre isso. Porque a gente começa assim, não é ver, não, mas se dá conta de quanta coisa ruim que a gente fez. Né? Se dá conta, olha, quanto ato negativo que eu cometi desde os tempos sem princípio. E aí realmente vem um sentimento de um arrependimento profundo, de tanto ato negativo. Tá? E a outra coisa que o Pedro lembrou aqui, quando a gente está fazendo Chinense lá, um dos ramos é a confissão, né? Que não é simplesmente para a pessoa ler quando está fazendo Chinense e está lendo. Não, em cada um dos 7 ramos, né, faz eles realmente. Então, confissão, né, que já tem muito debate sobre essa palavra, que é reconhecimento das faltas. Quando está fazendo Chinense, assim, de verdade, sabe? Ver quanta maldade que a gente já fez. Posso fazer uma pergunta? Eu me arrependo realmente desses atos. Sim, Adriana. Eu acho que o mais difícil, né, em relação ao karma, que as pessoas não conseguem entender muito bem, é que como você é uma energia, né? Karma é energia concentrada. Então, ela vai se manifestar. Aquilo está na tua aura, está na tua alma. Você trouxe aquilo de outras vidas, né? Sim. E é um contínuo. Daqui a gente vai para uma próxima vida, ou a gente vai para o reino da iluminação, mas provavelmente a gente vai para outra vida, né? E é um contínuo, então, que a gente vai transportando. Então, é muito difícil e que ele vai se manifestando nas ilusões do samsara. Basicamente é isso. É muito difícil as pessoas conseguirem mudar de uma vida para outra a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de sentir. Porque é muito recente, você traz uma experiência de uma vida para outra e você vai manifestar aquela experiência na tua sensibilidade. A tua sensibilidade, ela não muda rapidamente. Por isso que você precisa meditar muito, você precisa de muito trabalho, muito mantra, para conseguir mudar a tua sensibilidade. Deixar de sentir da mesma forma que você sempre sentiu, ou que você sentiu na vida passada. A minha dúvida é, como você acha possível as pessoas se darem conta das suas próprias limitações e lidarem com as suas limitações não de uma forma egóica, eu, você, mulher, homem, sociedade, direitos, né? Toda a questão egóica que rege a sociedade, porque senão a sociedade não anda, então ela precisa existir, essa ilusão, mas ela existe no campo da ilusão, né? Então, você acha possível as pessoas abrirem os olhos e perceberem quem está diante delas naquele momento? Qual é a energia que eu estou transportando de outras pessoas para mim? Com quem eu estou dialogando? Pois é. Né? Então, tudo isso faz parte do karma. Você consegue me entender? Então, vamos resumir aqui. Né? Gente, olha, quem quiser liberar o sinal para ir lá tomar o café com... Se bem que o Lama Sonam hoje está online, tá? Para não ficar aprendendo o sinal. Tá? Lama, então, quem quiser, a gente... Eu vou tomar o café, tá bom? Porque eu estou aqui, eu vou fazer a prática com o Lama, eu estou com muito sono, tá bom? Não, tá bom. Tá, então, só para liberar, e eu já vou encerrar isso aqui. Quem quiser, depois a gente continua, porque precisa liberar lá para o sinal para o Lama Sonam. Tá? Então, primeiro, Adriana, não tem energia nenhuma no ensinamento do Buda. Ponto, sem discussão a respeito disso. Tá? Não tem energia. Que a gente viu, o que passa de uma vida para outra é formação volitiva. Tá? Chama samskara.
tá? Que é uma cicatriz. Então, não tem energia que passe. Primeiro conceito... Então, a minha cicatriz, o que você chama de... Vamos falar que são nomes, tá? Vamos falar assim? Eu tenho uma linguagem, você tem outra linguagem. A gente tem que conseguir adaptar a nossa linguagem. Nós somos eletromagnéticos e elétricos. O campo da Terra, do planeta Terra, quando a gente está aqui na terceira dimensão, nessa dimensão que você está agora, você está encarnada aqui, você é um campo eletromagnético e elétrico. A sua mente, ela funciona assim, dessa forma. Mas pode continuar. Tá, então, no ensinamento do Buda, o que temos é rupa, tá? O elemento corpo, tá? Não tem nada falando de energia. É rupa, tá? Porque se a gente entra nessa vibe de energia, entendeu? A gente se perde do caminho. É uma palavra. Não tem que ter preconceito. São palavras, mas a gente precisa ser muito cuidadoso com as palavras, tá? Eu tenho preconceito com várias palavras que você usou no seu ensinamento, tá. E eu não peguei cada palavrinha e fiquei, olha que palavra chata que ela usou. É uma palavra forte, e acho que Einstein usou, muitas pessoas usaram, então a gente tem que considerar, né, o vocabulário. Mas aqui eu estou falando do ensinamento do Senhor Buda, tá? Porque tem outras áreas do conhecimento que não vamos tratar aqui. Tem inúmeras, né, áreas do conhecimento, mas não é o tema aqui. Então, o que acontece? É possível se liberar dessa experiência samsara, iludida, né, e viver na sociedade. A gente não precisa da ilusão, ela é um obstáculo para a gente viver plenamente essa experiência. Através dos nossos estudos e das nossas práticas, a gente se libera dessa ilusão e vive sem os véus da ignorância. Se você estivesse na ilusão, você não estaria vestida, você não estaria usando óculos, você não estaria falando, você não estaria fazendo nada do que você está fazendo. Não, Adriana, são uma confusão de conceitos, tá? É como você vive a experiência, entendeu? Então, é possível, sim, viver a experiência aqui no Sansara completamente desprovida da ilusão. Concordo. Tá? E é aí que vem a experiência feliz, tá? Você não precisa estar na ilusão para ser feliz ou conviver no Sansara, porque o que a gente vê vai ser o que o Buda vai tratar no capítulo dos tolos, entendeu? Os tolos, no que os tolos acreditam. Minha dúvida é a seguinte, desculpa, Lama, minha dúvida é a seguinte, você acha possível a sensibilidade, lidar com a sensibilidade nessa vida, a partir das experiências passadas que você teve ou nas experiências dessa vida, você acha possível alterar a sua sensibilidade a ponto de você conseguir lidar com o karma de uma forma neutra e fazendo com que ele se torne, digamos assim, menos nocivo ou menos presente? Não, isso foi um ensinamento que eu recebi diretamente do Lama Trinley, que eu estava falando com ele, né, que foi o meu mestre, falando sobre sensibilidade, intuição. Aí ele falou assim, esquece isso tudo, isso aí é tudo perda de tempo. Ponto. Então, eu te respondo com o ensinamento que eu recebi. Entendeu? O que a gente vai fazer como eu falei, observar, né, atenção, concentração, vigilância, observar os pensamentos, se destacar disso e deixa tudo let it go, deixa isso tudo partir. Que é intuição, que é sensibilidade, que é o que quer que seja, deixa embora. Isso não vai te ajudar em absolutamente nada na progressão em direção ao despertar. Você vai se tornar, sei lá, uma artista, uma ecologista, o que quer que seja, mas não é o caminho do despertar. O caminho do despertar vem através de atenção, concentração, esforço, vigilância. Ponto. É só isso. Né? Não tem nada além disso. Todas essas coisas são descartáveis no caminho. Entendi. Gratidão. Obrigada. É pensamento, é ideia. Deixa essa turma toda aí. Não vai te ajudar, tá? Vai te ajudar em outras áreas do conhecimento e tal. Não é turma. Sensibilidade, para mim, é um conceito muito complexo, né? Eu sou psicóloga, sou doutora em psicologia, eu estudei muito para tentar um conceito de sensibilidade que fizesse sentido para mim.
Porque sempre foi um conceito muito caro para mim, sensibilidade, né? Eu acho que as pessoas que perdem a sensibilidade, que a empatia, o amor, né? Está relacionado com isso, sensibilidade. Então, se a gente perde isso, a gente perde tudo. A gente perde a vida, perde aquilo que a terceira dimensão pode trazer. Porque eu não acho que ela é tão cruel assim. A experiência física, a experiência do corpo, ela pode ser prazerosa. Você entendeu? Dentro da nossa sensibilidade, é isso que eu estou querendo Adriana, já deu o nosso Só que tempo tem aqui. sensibilidades totalmente deturpadas. Quem cheirou cocaína a vida inteira, quem fica o tempo todo ligado na internet, já é um software, já não existe, né? É um conceito, é uma coisa esquisita. Então, aquilo ali vai fazendo com que a gente perca a nossa sensibilidade. A gente não tem mais. Então, é isso que eu estou te dizendo. Você acha possível essas pessoas se iluminarem de alguma forma, sendo que elas estão completamente desconectadas até do próprio corpo? Você entendeu o que eu estou te explicando? Não, eu entendo perfeitamente. Eu vou encerrar, porque a gente já está passando aqui 1 minuto. Eu vou encerrar com você, porque eu também tenho um filho, psicanalista, doutor, e ele, né, ele sempre tem contato com o Dharma, e ele falou assim: mãe, se eu praticasse isso, né, no meu consultório, eu morreria de fome. Então, assim, são áreas do conhecimento diferentes. Eu não concordo, eu acho que são coisas muito próximas. A gente não pode misturar os assuntos. Tá? Próximo. Aqui é o caminho da iluminação. Do mundo da iluminação, né? Pois é, são caminhos diferentes. Elas leem, acham que entenderam os autores, coitado, eles ficam se revirando lá, porque as pessoas acham que estão entendendo o que elas estão lendo, o que elas estão fazendo, e elas não estão. Bom, gente, olha, deu aqui, passamos 2 minutos, já peço desculpas por isso, tá bom? Quem quiser me procurar no privado, né, é só procurar, estou lá no contato lá do KPG, e aí para que a gente não fique, né, querendo essa experiência que nós tivemos aqui tão linda, né, trazendo ensinamentos do Senhor Buda, para que a gente realmente se fixe, né, na beleza e na verdade dos ensinamentos do Senhor Buda. A gente não queira pegar isso para nós, né, para transformar isso no nossa experiência de ganhar a vida, né, que a gente realmente penetre nele, a gente faz a dedicatória. Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso eu liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.